Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje contarei um pouco da história dos dois príncipes brasileiros, Luís de Orleans e Bragança e Antônio Gastão de Orleans e Bragança, netos do imperador Dom Pedro II que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Eles eram os dois filhos mais novos do Conde d'Eu, nobre que era neto do último rei da França, Luís Felipe I, com a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, que ao todo tiveram 3 filhos. Na época do auge da campanha abolicionista, os irmãos publicavam um jornal abolicionista no Palácio de Petrópolis contra a escravidão no Brasil. Após a proclamação da República, a família imperial foi banida do Brasil e teve que se exilar na Europa. Em 1889 seus membros embarcaram para a Europa no navio Sergipe. Nessa época os dois meninos tinham 11 e 8 anos respectivamente. A princesa Isabel e seu esposo Gastão, o Conde d'Eu, viveram uma vida calma e quieta na Comuna Francesa de Bolonha, e os 3 filhos do casal entraram em escolas parisienses. Como a família da única descendente viva de Dom Pedro II também fosse descendente da antiga nobreza francesa, eles foram tratados como franceses pelos europeus. Crescendo, naquele país, eles tinham o objetivo de defendê-lo quando completassem a idade do alistamento militar, ideia apoiada pelo pai, o Conde d'Eu, que já havia aberto mão do trono francês ao se casar com Isabel. Mas também nunca se esqueceram do Brasil. Prova disso é que em 1907 Luís planejou um projeto ambicioso que seria desafiar o decreto de banimento da família imperial, viajando para o Rio de Janeiro. Sua súbita chegada criou um rebuliço na antiga capital imperial, tendo sido amplamente noticiado nos jornais. O episódio alcançou grande repercussão nos meios políticos, colocando a família imperial no centro das atenções e muitos monarquistas e curiosos vieram recebê-lo. No entanto, Luís foi impedido de desembarcar, e não lhe foi permitido pisar sua terra natal pelo governo republicano. Ele inclusive enviou um telegrama à sua mãe, dizendo, impedido de desembarcar pelo governo, saúdo, da Baía da Guanabara, na véspera do 13 de maio, a redentora dos cativos. Luís tornou-se herdeiro ao extinto trono imperial brasileiro em 30 de outubro de 1908, quando seu irmão mais velho, Pedro de Alcântara, renunciou a seus direitos dinásticos brasileiros. Apesar de serem considerados franceses, a França se recusou a receber os dois príncipes em seu exército, provavelmente pelo fato de o país ser uma república. Com isso, os dois jovens se alistaram no exército do Império Austro-Húngaro, então governado pelo tio deles, o imperador Francisco José, e fazendo carreira militar junto aos austríacos. Eles não imaginavam que os dois países entrariam em choque na Grande Guerra. Os dois saíram do exército austríaco pouco antes do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que daria início à guerra. Quando a guerra estourou em 1914, eles foram rejeitados novamente pelo exército francês. Então ambos se alistaram para servir pelo exército britânico, e conseguiram fazer isso pois apelaram aos parentescos com a família real britânica. Luís entrou na guerra em agosto de 1914, lutando por quase um ano. Encarregado da comunicação entre as trincheiras, ele atuou em pântanos no norte da França, contraindo uma espécie de reumatismo que o levaria à morte no ano de 1920, aos 42 anos. Nos últimos anos, ele se locomovia em cadeira de rodas, e passava o tempo enaltecendo a imagem do Brasil e ensinando português para seus filhos. Seu irmão, Dom Antônio, se tornou capitão do Regimento Real de Dragões canadense, e lutou junto aos canadenses que defendiam a bandeira britânica. Lá, ele participou de muitas batalhas aéreas, o que também seria o prenúncio de sua morte. Depois do fim da guerra, Antônio sofreu um acidente de avião nos arredores de Londres, falecendo em decorrência dos ferimentos em 29 de novembro de 1918, aos 37 anos. A dor de perder um filho é enorme. Perder 2 filhos em um curto intervalo de tempo foi de tamanho sofrimento para a princesa Isabel que a saúde tanto física quanto mental da nobre acabaram indo ladeira abaixo. No final da vida, a filha de Dom Pedro II começou a ter grande dificuldade de locomoção. Ela viria a falecer no dia 14 de novembro de 1921, aos 75 anos, apenas um ano depois da morte de Luís, que parece ter sido a gota d'água para o estado da princesa. Bem, isso é tudo por hoje. Espero que tenha gostado dessa história. Se gostou, indique o vídeo para alguém que não conhece a história e para ajudar a guardar viva a história desses brasileiros.